Materiais didáticos, fornecimento de passagem aérea, projetos culturais, musicais, contratação de médicos, fisioterapeutas, dentista, contratação para prestação de serviço de manutenção de veículos, prediais. Você deve estar me perguntando o que Alberto agora está falando. Esses são alguns dos objetos, das oportunidades que você pode ser contratado sem licitação junto aos órgãos governamentais. É o chamamento público proveniente do credenciamento. O nosso programa de hoje, nós iremos falar sobre a figura do credenciamento. O que é? É modalidade licitatória? É licitação? Qual é a previsão legal? Como eu faço para participar de um processo de credenciamento? Fique conosco. Empreender e licitar. Esse é o nosso programa. No nosso programa de hoje, Empreender e Licitar, o tema é credenciamento. A oportunidade através de um chamamento que a administração pública faz para terceiros interessados prestar serviço ou fornecer algum bem. E antes de entrar no tema, nós iremos trazer a palavra de hoje. A nossa palavra de hoje está no livro de Provérbios, capítulo 21, verso 5. A versão que irei ler hoje é a versão King James atualizada. E se você não tem uma Bíblia, se você ainda não tem nenhum instrumento que possa acompanhar essa palavra, eu sugiro que você baixe gratuitamente uma Bíblia no seu celular para que você possa estar aprendendo aquilo que há milhares de anos já foi trazido por Deus para influenciar diretamente a boas novas em sua vida. Esse programa, a gente traz esse espaço para fazer com que você possa compreender aquilo que o Todo Criador já trouxe para te encorajar, para te impulsionar, para fazer com que você consiga, diante de todo esse desafio empreendedor, de você alavancar e continuar na sua jornada. E antes de entrar no nosso tema do nosso programa, nós iremos trazer a palavra de hoje. A palavra de hoje está no livro de Provérbios, capítulo 21, verso 5. A versão que iremos ler é a versão King James atualizado, que assim nos diz: os projetos bem elaborados do homem trabalhador redundam em fartura. O desesperado acaba sempre na miséria. A reflexão que trazemos é que o sucesso não vem da pressa, mas sim do planejamento. A decisão é algo muito importante para um empreendedor. Porque ele ter a clareza do momento, da oportunidade para fundamentar suas decisões será crucial ao desenvolvimento e sucesso do seu negócio. A reflexão que nós tiramos dessa passagem bíblica é que sua decisão deve ser pautada com sabedoria e preparo. A pressa, ela é inimiga da perfeição. Não haja com pressa. O sucesso, ele está atrelado diretamente ao planejamento. A capacidade que você tem de construir algo sólido, de você ter preparo e de buscar sabedoria frente às adversidades que se tem. Eu te faço uma pergunta: o seu negócio, ele está pautado em um preparo sólido ou está se aventurando em busca de uma oportunidade qualquer? Deixa eu dizer um negócio para vocês. No ano de 2022, um empreendimento que pulsava dentro dos meus negócios era o agronegócio. Dentro do ramo do agronegócio, para quem não sabe, eu sou filho de produtor rural, agricultor, minha mãe professora,
E durante toda a minha fase, eu sempre lidei com roça, com essa área de zona rural, no interior aqui da Bahia. E já na vida adulta, depois de ter realizado alguns empreendimentos na busca por oportunidades, eu pude ter maior concentração e dedicação a esse ramo do agronegócio. E aí eu me recordo bem de uma passagem em que meu pai, que é um empreendedor do ramo do agronegócio, hoje eu gostaria até de mandar um abraço, que é José Alberto também. Um beijão, meu pai, para você. E aí, um ensinamento que ele trazia, ele dizia assim: Júnior, todo negócio ele precisa criar raízes. Estabeleça seu empreendimento, seus objetivos, seus projetos em uma base sólida. Não tenha pressa na formação dessa base, porque depois que ela estiver formada, ela só tende a crescer, maturar e dar frutos. Aí você verá a abundância que esse projeto ele irá trazer como resultado para você. Se eu tivesse um conselho para passar para você que está empreendendo ou que está desejando empreender, baseado na minha história, na história de muitos que fracassaram e que tiveram sucesso, é: não deixe de buscar ter uma base sólida para o seu negócio. Não tenha pressa, não tome decisões precipitadas. Ouça vozes que têm experiência na sua frente e descanse no Senhor, que Ele irá superabundar os seus celeiros, os seus projetos. Se o nosso tema é credenciamento, nós seremos direto nas oportunidades que essa ferramenta traz para a administração pública e para as empresas que desejam vender para o governo ou que desejam buscar uma oportunidade fora do ambiente mais competitivo da licitação. O credenciamento é um procedimento auxiliar. Gostaria que você já tomasse conhecimento, porque muitos acreditam que credenciamento é uma modalidade de licitação. Não é. Assim como o registro de preço, o credenciamento é um procedimento auxiliar para fazer com que a administração possa ter, dentro do processo de contratação, ferramentas com maior celeridade, que traga menos competitividade entre as empresas, entre licitantes, que não precise de uma reserva orçamentária ou financeira que ingesse a administração sem ele ter conhecimento do prestador de serviço como um todo ou de todo o serviço que será tomado. Como no início do programa nós falamos, contratação de serviço médico, contratação de médicos, fisioterapeutas, músicos, artista, aquisição de peças, contratação de prestador de serviço de manutenção de veículos e de prédios públicos, aquisição de material escolar, são diversos objetos de necessidades que a administração pode realizar através de credenciamento. São diversas necessidades que a administração pode contratar através do processo de credenciamento. Aí você deve me perguntar: Alberto, mas que procedimento é esse, Alberto? Ele é um procedimento pautado num chamamento público, gente. A administração, ele realiza um edital, um instrumento em que traz todas as exigências de habilitação que os interessados em se credenciar para aquele serviço ou fornecimento devem atender. E aí, a principal pauta desses requisitos habilitatórios é a qualificação técnica, jurídica e financeira. As empresas que atendem os requisitos de habilitação, elas se tornam aptas, ou seja, credenciadas
para participar de um processo de contratação direta futura na oportunidade da administração. Essas empresas, elas não concorrem entre si. Todas que fazem parte do nicho daquele negócio, daquela necessidade que a administração está tendo, ou melhor dizendo, do objeto, elas irão se cadastrar. A administração, diante da necessidade e da forma que foi estabelecida no edital, irá convidar na sequência ou através de sorteio, assim como foi estabelecido, a convocação para caso aquela empresa apta e cadastrada, ela passe a fornecer ou prestar o serviço, e assim sucessivamente, dando a oportunidade a todas as empresas prestar o serviço de forma direta, desde que ela esteja apta naquele credenciamento. A figura do credenciamento, esse procedimento que antes da Lei 14.133 não tinha previsão legal, foi instituído através da praxe administrativa, diante da necessidade do governo, dos órgãos governamentais, em contratar alguns objetos, tipos passagem aérea, contratação de clínicas médicas, dentre outros. Eles se viram diante da necessidade de criar um instrumento que auxiliasse a contratação, fazendo com que todos pudessem se cadastrar e participar e ter a oportunidade de ser contratado diretamente pela administração. Isso chegou ao entendimento de uma construção fática de um modelo de contratação sem previsão legal nas leis anteriores, em termos de licitação. E aí, a doutrina, junto com a jurisprudência, trouxe o amparo da exclusividade como a fundamentação para a figura do credenciamento antes da Lei 14.133. Com o advento da nova lei, houve uma evolução. Primeiro, porque trouxe uma previsão legal. O artigo 79, ele traz lá todo esse amparato, né, para fazer com que o credenciamento, ele de fato e de direito, agora sim, tenha a sua previsão legal e a sua forma de ser conduzido e de ser elaborado o procedimento. Como a lei é uma lei nova, muitos agentes de contratação, muitos gestores ainda têm dúvida sobre quais são os objetos que podem ser utilizados nesse procedimento auxiliar do credenciamento, como deve ser feito o julgamento no credenciamento, se esse credenciamento ele tem uma janela em que ele abre as oportunidades de credenciar e fecha, ou se ele deve vigorar durante toda a vigência que foi estabelecida pela necessidade ou no instrumento do edital. Ou seja, são algumas dúvidas e insegurança que ainda pairam sobre o objeto do credenciamento. Sabemos que, com o advento da instituição do credenciamento na nova lei, a administração pública como um todo, os órgãos governamentais, estão utilizando desse procedimento auxiliar para dar maior celeridade e efetividade a muitos objetos nas contratações governamentais. Então, muitos objetos que se tinha dificuldade de você ter prestador de serviço ou que a logística trazia uma dificuldade para sua execução, a figura do credenciamento trouxe a capacidade da administração pública não ficar engessada, sem um instrumento que pudesse trazer maior celeridade e efetividade frente a alguns objetos, como foi trazido no início do programa. E aí, você deve perguntar, no credenciamento, há competitividade, Alberto? Há ali entre as empresas interessadas, uma que pode se sobrepor à outra? O credenciamento, ele tem alguns tipos. É quando você tem a figura do credenciamento paralelo, em que há uma exclusividade a todas as empresas que preenchem os requisitos do objeto e do edital estabelecido se credenciarem, e todas serão contratadas, ou através do credenciamento que traz
a seleção através da ordem dos credenciados. Então, são alguns dos tipos que podem vir estabelecidos no credenciamento. Não há competitividade. Há atendimento aos requisitos do edital. E aí, eu gostaria de fazer uma observação. Nós já vimos pelo Brasil editais de credenciamento em que o ente, ele abre o edital, ele credencia as empresas interessadas para aquele objeto, depois ele fecha o edital, celebra o contrato de acordo com o que foi estabelecido nas empresas que estão aptas, credenciadas, sem dar oportunidade para empresas futuras se credenciarem. A gente ainda está se deparando com esse tipo de situação. E aí a gente faz uma observação. Já temos decisão de tribunais, inclusive judiciais, fazendo com que anulasse esse tipo de decisão e comportamento pela administração pública. Até porque o credenciamento, ele tem que ser dado durante toda a sua vigência, a oportunidade de empresas que preenchem o requisito serem credenciadas. Não significa que elas serão contratadas fora da janela que foi estabelecida da vigência. Mas o edital de credenciamento, eles devem continuar dando oportunidade de todas as empresas se credenciarem. Segundo requisito, não deve haver prioridade entre propostas estabelecidas. Os requisitos técnicos, jurídicos e financeiros que todas as empresas devem apresentar são equânimes, ou seja, devem ser as mesmas qualificações. Porque senão nós teríamos a figura do julgamento da proposta. E esse não é o objetivo do credenciamento. Segundo ponto, o credenciamento ele não se perpetua como de natureza contínua, porque isso fere o princípio da isonomia, fazendo com que empresas que se tornam aptas durante a execução daquele serviço para a próxima janela de oportunidade de credenciamento ou de contratação, elas possam também participar e tornar apta a fazer parte das empresas credenciadas. E muito cuidado, porque a gente está vendo muitos entes da administração do governo utilizando o credenciamento como modalidade licitatória. Credenciamento não é pregão, credenciamento não é concorrência, credenciamento é um procedimento auxiliar de chamamento público para dar oportunidade a empresas que preenchem os requisitos técnicos, jurídicos e financeiros do edital a se tornarem credenciadas para, no momento oportuno e discricionário da administração estabelecida no edital, serem convocadas a ser contratada e prestar aquele serviço público ou fornecimento do bem. O Tribunal de Contas da União já se manifestou sobre esse procedimento do credenciamento. Ele já se manifestou em tese a prestação de serviço de saúde a utilizar esse procedimento, e aí se posicionando que, desde que atenda às prerrogativas legais e que não fira o princípio da competitividade, ou seja, que não haja competitividade naquele serviço, que seja vantajoso para a administração pública e desde que esteja enquadrado nas hipóteses de inexigibilidade de licitação, pode-se utilizar esse procedimento auxiliar do credenciamento. Isso significa que gestores, agentes de contratação, a administração pública deve tomar conhecimento da forma que o procedimento do credenciamento é elaborado, de todas as obrigações que devem ser atendidas pelos futuros credenciados e da forma que é estabelecida as prerrogativas no edital, dando a possibilidade que todos que atendam os requisitos possam se credenciar. Além da posição
do Tribunal de Contas da União, eu gostaria de trazer para vocês alguns posicionamentos dos tribunais pelo país. O credenciamento é uma figura que teve a sua positivação com o advento da nova lei. Ainda é um procedimento que carece de conhecimento técnico tanto pelas administrações quanto pelos órgãos de controle, e que nós estamos vendo uma alta demanda judicial relacionado a como cada edital de credenciamento tem se comportado pelo país. Eu gostaria de trazer para vocês aqui uma consulta ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Foi uma consulta sobre a possibilidade da utilização de credenciamento para bens comuns, como medicamento e material hospitalar. Nós sabemos que bens comuns preenche o requisito da modalidade licitatória pregão, desde o advento da lei anterior, 10.520, que a natureza dos objetos a ser utilizado pela modalidade pregão era objetos padronizados no mercado, tido como um objeto comum. Se a modalidade era pregão e a modalidade pregão continua na Lei 14.133, que é a lei em vigor, ao invés de utilizar a modalidade pregão, pode a administração pública fazer um credenciamento? Isso não seria uma burla à modalidade licitatória, ao processo? Essa é a discussão que se tem pelo Brasil. E a gente tem visto alguns técnicos tendo entendimento que sim, outros que não, alguns tribunais entendendo que sim e outros que não. E essa foi a pauta dessa consulta feita no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. E quem entendeu que é possível o uso do credenciamento, desde que observadas as exigências legais e demonstrada a vantajosidade para a administração. Observe, a discussão do uso de um procedimento auxiliar pautado na exclusividade em detrimento de uma competitividade, uma modalidade licitatória específica para objeto de serviço comum, entendeu aquele tribunal que o requisito primordial é a vantajosidade para a administração. E eu faço uma pergunta para vocês. Que vantajosidade é essa? Mesmo passando por cima do princípio da isonomia, da competitividade, de uma maior concorrência, será que a figura desse credenciamento para esse objeto é mais vantajoso para a administração? Caso concreto é que vai trazer. O que eu tenho para trazer para vocês nós teremos aí, nos próximos anos, muitas decisões contraditórias sobre a figura do credenciamento, principalmente a burla ao processo licitatório, principalmente a ausência de oportunidades a licitantes que poderiam, num processo licitatório, apresentar uma proposta melhor e até ser contratado, sobre empresas que não conseguiram se credenciar e que atende aquele objeto almejado pela administração. Ou seja, teremos aí muito pano para manga relacionado ao credenciamento. Já o Tribunal de Justiça do Distrito Federal fez uma apreciação, uma apelação sobre a limitação temporal de um processo de credenciamento. A gente vê pelo Brasil credenciamentos que têm janelas em que publica-se o credenciamento, estabelece que em uma determinada data se abre e se fecha a oportunidade de qualquer empresa interessada se credenciar. A pergunta é, essa janela, esse termo inicial e esse termo final, isso não traz uma restrição à participação do interessado? E o Tribunal de Justiça do Distrito Federal declarou a ilegalidade desse credenciamento, porque sobre a fundamentação que a Lei 14.133 não traz previsão para que se estabeleça uma limitação temporal à figura do credenciamento.
Em paralelo a toda essa discussão, é uma figura nova. Nós sabemos que o advento da Lei 14.133 entrou em sua vigência integral em 2024 e que muitos procedimentos ainda estão sendo apreciados nos tribunais de contas e sendo discutido dentro do mundo jurídico. Por isso que nós trouxemos mais essa matéria assim técnica e que requer das pessoas, dos especialistas, dos gestores, uma conduta que não fuja daquilo que os princípios esculpidos no artigo 5º e na Constituição Federal, artigo 37, inciso 21, traz relacionado às contratações públicas. Porque senão, você pode estar realizando um procedimento viciado, cabível inclusive de controle jurisdicional. Mas, entretanto, entendemos que a jurisprudência tem uma tendência a se posicionar a um credenciamento que atende a requisitos legais estabelecidos nos instrumentos de convocação e na lei. Segundo, na eficiência da contratação, na vantajosidade demonstrada naquele procedimento e na transparência. Se nós estamos tendo um procedimento que vem movimentando, apesar do pouco tempo da incidência da lei dessa forma, significa que muitos entes, muito governo está utilizando esse procedimento. Logo, para você que é empresário, para você que é licitante, para você que busca as oportunidades, não perca a oportunidade de conhecer mais sobre credenciamento. Procedimento complementar, simples, não traz a competitividade das licitações e pode se transformar em uma ferramenta de oportunidade para você começar a vender para o governo. Credenciamento exige de você, licitante, apenas habilitação técnica, financeira e jurídica, não competitividade. Você é exclusivo para a administração. Aguardamos você no próximo vídeo. Se esse conteúdo fez sentido para você, se você entendeu que informativos, discussões e atualizações como essa podem te ajudar no dia a dia, tanto na administração pública como na sua empresa, para entender mais sobre esses procedimentos inovadores e que vem ganhando destaque no universo das contratações públicas, dá um like, comenta aí no nosso canal. E se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho para estar recebendo conteúdo como esse a cada semana. Até o próximo programa.